Salve, salve, meu querido assinante aqui da plataforma Terra Negra. Hoje uma revisão muito importante sobre um dos mais importantes biomas brasileiros, que é o Pantanal. E necessariamente a gente tem que começar trabalhando, principalmente focando na geomorfologia. Geomorfologia e hidrografia. No contexto geomorfológico nós temos uma planície fluvial. Mas para entender isso, vamos voltar para o próprio nome. Pantanal te remete a uma área pantanosa. Área pantanosa, seca ou alagada? Alagada. Justamente por isso, faz sentido que tenha um relevo acidentado, um relevo muito movimentado ou um relevo mais aplainado? Relevo mais aplainado. Então nós temos aqui o contexto importantíssimo de uma planície fluvial, a maior área de alagamento do planeta Terra, e como sendo a planície fluvial do Rio Paraguai, o que implica em extensas áreas de alagamento. Todo o conjunto, todo o complexo vegetacional e todo o ecossistema do Pantanal está adaptado a essa condição de várzea. Então, lembrando o conceito geomorfológico de várzea, a área que sofre alagamento nas margens de um rio, esse alagamento sendo periódico. Por quê? Condicionante do clima tropical, o principal condicionante, a principal característica desse clima é a sua sazonalidade. Então, se eu penso em sazonalidade climática, 6 meses secos e 6 meses chuvosos para o clima tropical. Só que eu não falei com vocês que o principal condicionante do Pantanal era justamente o Rio Paraguai? Então, logo, você tem a sua sazonalidade atrelada a período de cheia e período de vazante. Nós temos basicamente 6 meses com cheia do rio, em que ele extrapola o seu leito menor e alaga as suas margens, e 6 meses durante a vazante. Então, quando o rio está encaixado no seu leito menor, beleza? E como ecossistema, tanto a fauna quanto a flora estão adaptados a essa flutuação ao longo do ano, qualquer tipo de interferência que eu fizer aqui vai atacar diretamente o Pantanal. Esse é o mecanismo mais importante do Pantanal. Qual? A oscilação, a sazonalidade entre momentos de cheia do Rio Paraguai e momentos de vazante desse mesmo rio. Por isso, os impactos ambientais mais importantes estão aqui. Veja bem, quando o rio sofre alagamento, quando o rio ultrapassa o seu leito menor e ocupa o seu leito maior, nós alagamos essas regiões ao entorno do Pantanal. Em função da sua geomorfologia mais aplainada, tá? Nós temos alagamento de microdepressões no terreno, que são as chamadas baías. Quando o rio retoma o seu curso natural, retoma o seu leito menor, nós temos que essas regiões permanecem alagadas. 6 meses depois, o rio enche novamente essas áreas. As baías também podem se constituir ou podem ser formadas como lagoas marginais. Elas podem ser chamadas também de meandros abandonados, que cabe uma aula de geomorfologia fluvial só para a gente trabalhar esse conceito, que é muito interessante, tá? E, além disso, vão ser fundamentais para a reprodução da ictiofauna. Quando eu falo ictiofauna, eu estou me referindo principalmente à fauna dos peixes, que, por sua vez, interfere nos mamíferos, nas aves e, evidentemente, na flora, em função da dispersão de sementes, por exemplo. O ecossistema depende da presença dessas baías para o seu desenvolvimento, para a sua reprodução. Eu não posso afetar as baías. E aí, vamos entender um pouco mais sobre os impactos que vão se desenvolver aqui. O complexo vegetacional do Pantanal, que é riquíssimo. Se você analisar aqui no mapa, onde está o Pantanal? O Pantanal mato-grossense, tá, está inserido num contexto do sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso do Sul. Só que ele extrapola a sua área e chega no Paraguai e na Bolívia. Então, ao norte aqui você tem a presença do domínio amazônico, floresta umbrófila densa, floresta equatorial.
Ao leste você tem a presença de formações um pouco mais arbustivas, arbóreas, mais abertas, como Caatinga no sertão nordestino, o Cerrado aqui no Brasil Central. Nós temos então a confluência entre formações arbóreas densas, formações arbustivas e formações estépicas, formações predominantemente herbáceas, como a do Chaco, do Paraguai. E por isso a complexidade do Pantanal e a sua riqueza fitofisionômica. É tão rico, mas tão rico, que não dá para a gente trabalhar em uma aula só, beleza? Vamos focar agora nos impactos ambientais. O Pantanal é um ecossistema muito curioso, porque se você quiser degradar diretamente a Amazônia, o que você faz? Você vai até a Amazônia e desmata. Se você quiser degradar o Cerrado, você vai ao Cerrado, desmata. Mas se você quiser degradar o Pantanal, você pode ir na área externa ao parque, a grande reserva da biosfera da Unesco, que é o Pantanal, e impactá-lo. Por quê? Se o Pantanal depende desse mecanismo que a gente já trabalhou, e por sua vez o mecanismo depende da vitalidade do Rio Paraguai, desculpa, se eu ataco a vitalidade do Rio Paraguai, eu ataco o Pantanal. Como assim, professor? Aqui na plataforma, assista a uma aula importantíssima de hidrografia chamada Elementos de um Rio. Nessa aula de hidrografia você vai ver o que é um rio tributário, o que é um rio afluente. Os rios afluentes pagam tributo, portanto, ao rio principal e se eu assoreio o rio tributário ou se eu mato nascentes de rios afluentes, eu interfiro diretamente na vitalidade desse corpo d'água principal, que nesse caso é o Rio Paraguai. Então, as áreas ao entorno, predominantemente composta por chapadas, que foram usualmente ao longo da história recente do nosso país, tá? Colaborando, usualmente sendo influenciadas pela expansão da fronteira agrícola, essas regiões aqui, para a expansão da sojicultura e pecuária bovina de corte, acabaram desmatando o Cerrado e a Amazônia que estavam ali presentes. E nesse caso, você interfere diretamente nas matas de cabeceira, interfere diretamente nas matas ciliares, interfere também na quantidade de nascentes, no assoreamento dos tributários e impacta muito fortemente essa região. Além disso, nós temos mais um detalhe. Para escoar parte da produção de soja, você utiliza hidrovias, como a hidrovia do Paraguai. Essa mesma hidrovia do Paraguai, ela, para a sua construção, para as obras de implantação, precisou alargar trechos do rio, precisou aprofundar outros trechos, retilinizar alguns canais, para redução, por exemplo, da demanda de diesel, aprofundamento para o desassoreamento de parte desse rio, por exemplo, com dragagem, retirada eventual de excesso de rochas do leito, como a derrocagem, e tudo isso determina na alteração do corpo d'água principal, que por sua vez interfere em todo o mecanismo de cheia. Esse impacto ambiental, que é a construção, o desenvolvimento de hidrovias ali, é um dos principais impactos que também interferem diretamente no Pantanal. Nós temos uma notícia boa em relação ao Pantanal, que é a caça e a pesca sendo relativamente bem trabalhadas recentemente. A pesca se transformou em uma pesca esportiva, a atuação do IBAMA é muito mais incisiva, de institutos responsáveis pela coordenação do parque, como o Instituto Chico Mendes, também muito forte, e hoje é considerado como crime ambiental você retirar esses peixes dali. Por isso a pesca esportiva acabou ganhando espaço. O impacto ambiental da pesca predatória perdeu também espaço e a caça vem sendo controlada de forma muito eficaz. Um outro impacto que a gente poderia citar aqui seria a utilização dessas áreas estépicas do Pantanal no momento da vazante dos rios, que libera grandes áreas expostas para a pecuária bovina. Então a pecuária de corte também é um impacto que pode ser observado nessas áreas. E, evidentemente, o desmatamento fora do parque.
Então fica essa importante reflexão aqui pra gente. Pantanal tem uma diversidade incrível, é um dos principais ecossistemas do nosso país. Entretanto, nós ainda temos caminho pela frente para poder ajudar na preservação. Então, fica essa dica. Principal mecanismo para o desenvolvimento do ecossistema do Pantanal, a oscilação e a sazonalidade do rio. Tá? Principal forma de impacto no Pantanal hoje, afetar as nascentes, afetar os afluentes e, portanto, afetar o rio, além do desmatamento interno para a pecuária, tá? Ou o desenvolvimento das hidrovias para escoamento da produção de soja aqui das áreas das Chapadas ou da produção de minério do maciço do Urucum no interior do Pantanal. Então fica essa importante dica para vocês. Aguardem mais novidades sobre os biomas brasileiros e vão meter bronca nessa parte aqui.